E tomou uma das pedras daquele lugar e a pôs por sua cabeceira e deitou-se naquele lugar. E sonhou, e eis uma escada posta na terra, cujo corpo tocava nos céus, e eis que os anjos de Deus subiam e desciam por ela. E eis que o Senhor estava em cima dela e disse: Eu sou o Senhor, o Deus de Abraão, teu pai, e Deus de Isaque. Esta terra em que estás deitado, a darei a ti e a tua semente. E a tua semente será como o pó da terra, e estender-se-á ao ocidente e ao oriente e ao norte e ao sul, e em ti e na tua semente serão benditas todas as famílias da terra. E eis que estou contigo, e te guardarei por onde quer que fores, e te farei tornar a esta terra, porque te não deixarei até que te haja feito o que te tenho dito. Acordando, pois, Jacó do seu sono, disse: Na verdade, o Senhor está neste lugar, e eu não o sabia. E temeu e disse: Quão terrível é este lugar! Este não é outro lugar, senão a casa de Deus, e esta é a porta dos céus. Então levantou-se Jacó pela manhã de madrugada e tomou a pedra que tinha posto por sua cabeceira, e pôs por coluna e derramou azeite em cima dela. E chamou o nome daquele lugar Betel. O nome, porém, daquela cidade antes era Luz. Jacó voltou um voto dizendo: Se Deus for comigo e me guardar nessa viagem que faço, e me der pão para comer e vestidos para vestir, e eu em paz tornar a casa de meu pai, o Senhor será o meu Deus. Juntos o 22. E esta pedra que tenho posto por coluna será casa de Deus, e de tudo quanto me deres, certamente te darei o dízimo. Quantos amam esta palavra da parte de Deus? Como diz amém? Talvez haja uma pequena diferença entre domingo e esta noite. São coisas que Deus faz como Ele quer. Domingo à noite nós praticamente ministramos uma mensagem quase em estilo de estudo. Esta noite nós vamos ministrar uma mensagem que não deve ter o estilo de estudo. Mas ambas são as palavras de Deus. Versículo 10. Partiu, pois, Jacó de Berseba e foi-se a Harã. Um dos maiores privilégios que Deus nos dá nessa vida é o privilégio de podermos ler a sua palavra e, quando a lemos, poder discernir que por trás de cada versículo, que por trás de cada letra, que por trás de cada palavra, há uma mensagem de Deus para o nosso coração. E vamos falar esta noite sobre um homem chamado Jacó. Um certo aspecto de sua vida, um incidente muito importante na sua história. Os 3 homens mais juntos, não digo unidos, mas mais juntos da Bíblia são Abraão, Isaque e Jacó. Nós já falamos a esta igreja não faz muito tempo que esses 3 homens estão tão juntos na Bíblia, embora hajam sido tão diferentes na sua personalidade e até no seu caráter. Abraão é um homem pioneiro de muita fé, de muita oração, de muita obediência, de muita devoção e de muito sacrifício. Isaque é um homem pacato, quase passivo, um homem reconciliador, um herdeiro da promessa, um homem que sempre estava pronto a ceder,
para continuar a glorificar Deus. Jacó é o homem dos problemas. É um homem irrequieto. Uma personalidade realmente marcante, no sentido de ser um homem que nunca estava contente com a sua situação, estava sempre disposto a novas aventuras. Partiu, pois, Jacó de Berseba e foi-se a Harã. Os senhores que estão aqui esta noite não estiveram em Berseba e não estiveram em Harã. Por isso eu posso lhes pedir que imaginem que mentalizem Berseba e Harã. Seria exigir demais. Mas no espírito eu posso lhes pedir que o façam. Imaginando dois lugares e um homem peregrinando de um lugar para outro. Jacó é, por excelência, um peregrino irrequieto. E aqui nesse versículo 10, Jacó partiu de Berseba e foi-se a Harã. O capítulo 27 do livro de Gênesis é um capítulo que marcou a vida de qualquer pessoa que já lê a Bíblia. É o capítulo em que Rebeca chama Jacó e diz: meu filho, vai e faz um guisado rápido para o teu pai e apresenta-o e pede a ele que te abençoe antes que lhe abençoe o teu irmão Esaú. E Jacó atendeu o conselho, pedido, a exortação de sua mãe, fez o guisado, foi abençoado e momentos depois, quando Jacó retirou-se da presença de Isaac, chega Esaú e diz: meu pai, aqui está o guisado, dá-me a bênção. E o velho Isaac é único pergunta: e quem foi que veio antes de ti? E Esaú entendeu só pode ter sido o enganador, Jacó. Quando Rebeca caiu em si e viu a situação de conflito irremediável que havia provocado no seu lar, chamou seu filho Jacó e disse: meu filho, não há outro jeito, vai embora, foge daqui, desaparece e vai para a casa dos meus parentes, porque a fúria do teu irmão vai produzir luto na nossa casa e na nossa família. E diz a Bíblia, no verso 10, partiu Jacó de Berseba e foi-se a Harã. E chama esse versículo o retrato das jornadas da vida. Todos nós que somos peregrinos, todos nós temos andado, todos nós temos viajado. E alguns que nunca se mudaram, viajam no espírito, viajam na mente. Existe peregrinações que nós fazemos na mente. Há pessoas que têm uma vida no lar tão difícil que ficam viajando e sonhando com outra vida. Há umas pessoas que dizem: se meu marido fosse assim, 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 eu seria assim, assim, assim. Outros dizem: se meus filhos fossem assim, 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 eu seria assim, assim, assim. Outros dizem: se minha esposa me tratasse assim, 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 eu trataria assim, assim, assim. E ficam fazendo as peregrinações da vida na sua mente. Do que valem essas jornadas? De que valem essas peregrinações que nós fazemos? Porque de repente nós saímos de nós mesmos e nós despertamos daquele pensamento e vimos que a realidade é outra. Melhor do que imaginar uma outra situação na mente é pedir graça a Deus e vencer onde você está. Melhor que imaginar uma situação ilusória e real é começar a triunfar onde você está. A primeira lição que eu tomo esta noite neste versículo é que Deus nos dá graça para vencermos onde nós estamos. Trago esta noite da parte de Deus esta palavra: o Senhor ou a Senhora vai vencer onde o Senhor está, porque Deus é poderoso para lhe dar vitória. Se precisar ir de Berseba para Harã, Deus vai lhe dar vitória no seu lar.
na sua casa, no seu trabalho. Não mude de trabalho para Deus me abençoar. Diga-me, Deus me abençoa aqui no meu trabalho. E o Deus de Israel vai se mover em seu lugar e vai tirar as pedras do caminho e vai ordenar a sua bênção. Eu quero estimular esta noite aquela crente que está atribulado, aquela esposa que está ferida, aquele esposo que está machucado, aquela filha que está entristecida. Vai começar a tua vitória onde tu estás. Vai começar a tua vitória onde tu estás. Vai começar a tua vitória onde tu estás. Deus vai mandar Elias desafiar os profetas de Baal no Monte Carmelo. O Monte Carmelo não é monte da derrota, é monte do poder, é monte do fogo, é monte da vitória, é monte do sucesso. Segura por fé a tua vitória e fica esperando o dia que ela vai acontecer, porque nosso Deus é Deus de Abraão, de Isaac e de Jacó. Vamos para o verso 11. E chegou ao lugar onde passou a noite. Aqui não diz uma cidade, não diz uma vila, aqui diz, chegou a um lugar. Nem nome aparece aqui. Um lugar. E chegou ao lugar onde passou a noite, porque já o sol era posto, e tomou uma das pedras daquele lugar, e a pôs por sua cabeceira, e deitou-se naquele lugar. Igreja querida, observa agora Jacó. Eu quero que fosse comigo na sua casa, no seu lar. Eu penso que não era pior do que passar a noite em um lugar. Cobras, mosquitos, gafanhotos, camaleões, moscas, rãs, sapos, escuridão, frio, tudo. E aqui está Jacó. Há sempre uma consequência quando nós damos um passo que não agradou a Deus. Porque a Bíblia diz que toda clareza, tudo que o homem semear, isso também ceifará. Jacó tomou a bênção de seu irmão e dormiu na rua, no campo, no ar livre. E chegou ao lugar onde passou a noite, porque o sol já era posto, e tomou uma das pedras daquele lugar e pôs por sua cabeceira. Talvez o irmão tenha reclamado que seu travesseiro está tão antigo. O irmão já disse para a esposa, já disse, meu velho, peraí, por favor, compre outro travesseiro. Isso aqui, como já está fininho de tanto usarmos. O pior travesseiro que vem por aí hoje é menor do que o de Jacó. Porque o de Jacó era uma pedra, a cabeça da pedra. Mas isto, eu não falo sobre isso, somente ele não toque, porque depois você pode medir tudo isso mais tarde. Não pode tudo numa noite. Há momentos em que nós pomos a cabeça na pedra, mas há momentos em que põe a pedra na cabeça. De qualquer maneira, a cabeça na pedra ainda é melhor do que a pedra na cabeça. Estevão morreu com pedra na cabeça. Jacó dormiu com cabeça na pedra. Só que pedra na cabeça, para a glória de Deus, é melhor do que a cabeça na pedra sem presença de Deus. Aquilo que Deus fica. Quantos estão vendo Jacó lá dormindo esta noite? Dormindo na sua mente? Pobrezinho, não é? Mas uma casa do meu pai, por pior que fosse a situação, ele dava um jeito de trancar a porta e nem quando ele ia abrir, ele dormia lá. Aquele meu travesseiro velho, ele é 1000 vezes melhor do que essa pedra. E não é duro dormir com a cabeça da pedra. Não é jeito. A gente não consegue, não dá. E você pega essa coisa dele, tem umas plantaçõezinhas, mas não se dá para uma pedra bonita de novo. E cansado do jeito que ele estava. Será que Deus abandonou Jacó
quando ele estava lá longe e não tinha nem travesseiro para dormir. Ele era necessário muito lado da questão. Pode ser que não esteja começando uma dificuldade tão grande na sua vida. Irmão, não tenha onde pôr a sua cabeça. Não tem onde pôr os pés, onde pôr o corpo, onde pôr o coração, onde pôr tudo, mas não tem onde pôr a cabeça. Guarde essa palavra, porque não tem sentido espiritual. As pessoas que não sabem onde vão pôr a sua cabeça, porque a cabeça já está cheia de ideias. Cuidado, irmãos. Quando nós ficamos assim meio nervosos, e não nem abrir a boca porque explicar uma coisa feia. E quando nós mais ofendemos os outros, é quando ficamos nervosos, porque nós não temos onde pôr a cabeça. Espera um pouquinho, que a cabeça encontra uma pedra, põe a cabeça na pedra, espera que Deus te apareça, porque Ele vai aparecer e vai dizer alguma coisa bonita para a tua vida. Verso 12, e sonhou. Verso 12. E sonhou, a igreja é bonito isso. Verso 12, a igreja diz, e sonhou. E sonhou! Quando você deixar de ler a Bíblia, quando você deixar de vir aos cultos, quando você fechar todas as portas para ouvir a voz de Deus, não pense que é fechado tudo. Deus ainda tem o recurso. E sonhou. Não havia pregadores para pregar. Aqui está bom, aqui ninguém vai pregar. Ele está pregando. Aqui está bom, aqui não tem pregador. Oba! Eu quero aqui, posso sozinho. Aqui não tem pra aqui não tem aquele velho chato. Não faz. Oh, meu Deus, o que ele faz? Aqui ninguém me chamando. Aqui estou solto. Aqui ninguém fala comigo. O velho está longe. Aqui também minha mãe não vai me falar que tem que estar minha vida. Ela tem assistindo comigo. Aqui está o não me pega. Aqui estou solto. Ninguém está completamente só. Nunca estamos completamente sós. Quando ele se viu livre de tudo e de todos, deitou a cabeça na pedra e sonhou. Nós não podemos acreditar em todos os sonhos, mas se na sua cabeça estiver em cima de uma pedra e você sonhar, este sonho é bom. Quando você estiver com a sua cabeça em cima da pedra e você sonhar, escolha esse sonho, porque é bom. Vamos ao sonho do dia. E sonhou. E eis uma escada era posta na terra, cujo topo tocava nos céus. E eis que os anjos de Deus subiam e desciam por ela. 3 grandes lições que aprendemos deste sonho de Jacó. Primeiro, Deus tem escadas secretas para nós subirmos na hora que nós buscarmos a sua presença. Aleluia! Quero esta noite pedir, rogar a cada pessoa que me ouve, não abra sua boca e dizer, deixe em frente que eu não saio. Deixe com medo que ninguém me livra. Não, irmãos! Você pode estar no pior poço, na pior poça, no pior poço e na pior poça. Quando você estiver lá dentro, lembre-se que Deus tem uma escada. Deus tem uma escada. E quando antes de mim, a minha imaginação vinha embora. Antes de mim, Deus, eu sabia que eu tinha que ser desviado, viu Deus? Meu pai não está aqui, minha mãe não está aqui, meu irmão não está aqui. Só acabou tudo para mim, se eu morrer hoje, eu vou morrer. Eu estou na tua mão, se vem um copo de ficar, me acabei todo. E quando Jó estava no seu desalento no meio do campo, Deus estava falando com Jacó, no sonho Jacó, e a escada? E a escada? Não importa qual seja a distância que tu sintas longe de Deus. Talvez alguém me passou, estou arrasado. Estou frio na fé. Não tem mais jeito para mim. E eu sempre faço uma pergunta. E a escada? E a escada? Porventura foi quebrada? Não! Quando Jacó assinou, apareceu a escada. Primeira lição, Deus tem uma escada secreta. Segunda lição, ouça-me, porque isso faz tremer a nossa estrutura espiritual. A escada tinha uma ponta em terra e outra tocava nos céus. Ouça-me que eu vou dizer, e nunca mais se esqueça enquanto viver. O diabo tem uma escada para baixo que une a terra com o inferno. Mas Deus tem uma escada para cima que une a terra com o céu. Aleluia!
Aleluia! Quando Deus aparece na nossa vida, o céu fica perto, o céu não pensa. Glorifique o Senhor por esse milagre. Olha para o pensamento. Deus! Um poeta começou a escrever. Oh Deus, onde estás? Que não me estás? Que não me ouves? Onde é que tu te escondes? Lentidão deste céu. Para ele, o poeta, não sabia. Mas eu quero que ele saiba uma coisa. Qualquer que seja a sua situação espiritual, se ainda existe uma pequena faísca dentro do seu coração, Deus vai mostrar a escada dele e a terra vai se unir ao céu e você vai mudar a sua oração e ela vai chegar diante de Deus e Deus vai resolver o seu problema. Venha esta noite ele diz, não há poder de nuvens da parte do homem diante de Deus, porque Deus tem o controle de todas as coisas. Deus estava em cima e Jacó estava embaixo, mas o que ele faz está perto do céu. E escada representa Jesus, essa escada representa o Evangelho, essa escada representa o Espírito Santo. Essa escada nos une ao Senhor. Terceira coisa, terceira lição. E os anjos de Deus, que faziam, amados? Eu lhe digo, por favor. Que faziam os anjos de Deus? Não. Irmãos, não é verdade, não é direito. Vamos ler nós juntos. Vamos ler juntos. E os anjos de Deus desciam e subiam por ela. Amém, irmãos? Amém, irmão? Então, como que é? O que os anjos faziam primeiro e depois? Mas o lugar de anjo não é no céu? Como que primeiramente subia? Porque os anjos de Deus estavam embaixo. Primeiro subiam, porque estavam embaixo, pertinho de Jacó. Essa foi a terceira lição que Deus ensinou para Jacó. Que pai fez, Jacó? Não. Mãe Rebeca está aí? Não. O teu irmão Isaú está aí? Não. Tem algum tio aí? Não. O vereador ali está acordado? Não. Quem está aqui? Ninguém. Absolutamente só. Não, Jacó. Tu não precisa. Um minutinho. E ele subiu e viu anjos subindo. De onde subiu de perto de Egito? Qualquer que seja a tua tribulação, qualquer que seja o teu problema, qualquer que seja a tua dificuldade, anjos estão ao teu lado. Deus ensina-nos a ver anjos ao nosso lado. Não será que você, meu irmão, está numa encrenca, numa dificuldade, não sabe, e de repente, não sei como foi. Meu Deus, como foi isto? O carro não pegava, numa área de ladrões, não pegava, de repente, pegou. Eu não sei como foi. Eu não sou mecânico, o carro não pegou, foi tudo por outra pessoa só. E anjo não deu empurrãozinho. Os anjos não deram empurrãozinho. Eu quero que esta igreja, não apenas a igreja da família, esta igreja que me ouve, esta igreja que tem que ter sido, os anjos de Deus nunca deixaram de nos acompanhar. Cristo Deus, capítulo de Deus, versículo de todos, está escrito, dos anjos, não são porventura eles espíritos ministradores, que estão ministrando a favor daqueles que hão de herdar a salvação. Quantos sabem que nesta noite há anjos aqui dentro? Quantos? Não há conta, irmãos. Não há conta. Os irmãos, eu não sei quantos anjos Deus tem. Eu sei que tem muitos. Mas, isso é tudo Deus, é uma coisa bonita, né? Por exemplo, tem cavalaria. Não sabe, tem infantaria, tem cavalaria, tem muita coisa. Mas só a cavalaria de Deus. A cavalaria de Deus, escrito na Bíblia, no livro dos Salmos. Então, conta aí. Os carros de Deus, está escrito na Bíblia, os carros de Deus são 20 milhares. Entendeu? 20 mil. Agora embaixo diz, milhares de milhares. Nós vamos fazer conta. Milhares de milhares, quer dizer, milhares vezes milhares. Quanto é milhares vezes milhares? Milhões. Agora, quanto foi que deu no princípio? 20 mil. 20 mil vezes milhões, quantos são? Por baixo, 20 bilhões de carros.
de carros. Agora, como um carro tem no mínimo duas pessoas, mas no mínimo existe 40 bilhões de anjos só na cavalaria motorizada. Ou na infantaria blindada. Isso tanto faz. 40 bilhões só no setor do exército de Deus. A humanidade, hoje, 5 bilhões. O que quer dizer isso? Se Deus tivesse só estes anjos, dava 8 a cada habitante do mundo e ninguém iria ficar sem anjo. Mas são e o resto, irmãos, os grandes exércitos de Deus, eu creio que há alguns milhares aqui esta noite, porque Deus tem tratado de nos ajudar e de nos ajudar. Vamos glorificar a Deus pelos anjos que estão aqui. Estamos na presença do Senhor. Sentimos a presença dos milhares de anjos teus. Vamos juntos a Jesus. Amém. Há anjos aos milhares aqui esta noite e nenhum de nós está desprotegido. O diabo não vai ter poder sobre a sua vida. Deus já mandou anjos para estar ao seu lado. Espírito de Deus, vá para a tua igreja e visão dos anjos agora. Cada crente nessa noite comece a ver pela fé os anjos aqui dentro. Há uma porção deles aqui no púlpito agora. Oh, aleluia. Há uma porção deles aqui voando. Há outros aqui entre o ventilador e o teto. Tem uns cá por cima também. Tem outros abrindo pela porta. Tem outros aqui atrás, passando o batistério. Em nome de Jesus, sinta os anjos de Deus voando e voando e voando esta noite, como guardiães do eterno. Nem mal lhe sobrevirá. E a sua misericórdia dura para sempre. Há anjos ao seu lado agora. E se Satanás mandar os demônios dele empurrarem você para ser esmagado pelo trem, os anjos não vão deixar. Aleluia! Deus ensinou a seleção para Jacó. Jacó, eu te conheço, Jacó. Você não vale nada. Mas você é neto de meu amigo Abraão. Você é neto de meu amigo Abraão. E eu prometi a ele que a descendência dele seria abençoada. Você não presta, mas eu sou fiel, Jacó. Olha o que está acontecendo. Por que é que os anjos subiam? Porque estavam embaixo. E porque desciam? Porque Deus mandava voltar. Não, senhor. Não. Isso aqui não está avisado. Desço agora. Tá bom, já estamos descendo. Ó Deus que nos ama incomensuravelmente. Eu não sei quantos estão descendo agora. Deus deu uma visão, um grande homem que viveu neste país, há uns anos atrás, chamado Emílio Conte. Deus deu uma visão para ele, uma visão bonita. E ele pôs essa visão em um livro. Muito linda. E ele escreveu este livro. Etapas da vida espiritual. E no capítulo deste livro ele falou sobre a visão que Deus deu. Os anjos que chegavam assistiam um culto. E quando alguns crentes estavam orando assim no Espírito, os anjos tomavam aquelas orações e corriam rapidamente junto aqui, aqui, deixavam e corria para buscar mais. E quando eles traziam de volta o frescor de glória e da presença de Deus, a igreja se lançava. Eles pegavam mais louvor e mais adoração e levavam. E diziam para o culto que durante todo aquele culto houve um grande avivamento. Anjos
entrando na nossa vida, como enviados de Deus para nós. Tem muita gente que tem medo, que sozinho na casa, que tem medo assim, com medo de levitação. Fique com seu medo, irmão. Crente não tem medo, porque tem anjo no quarto, tem anjo na cozinha, tem anjo na copa, tem anjo no corredor, tem anjo na varanda, tem anjo no teto, tem anjo por baixo da cama também, tem anjo no guarda-roupa, tem anjo por toda parte. Oh, aleluia! Os senhores querem que eu lhes diga uma coisa? Eu estou sentindo um testemunho tão forte que eu sinto que eu estou sentindo quase me encostando aqui. Aleluia! Anjos de Deus do nosso caminho. Quantos deles estão seguindo por isso? No verso 13. E eis que o Senhor estava em cima dela, da escada. E eis que o Senhor estava em cima da escada. Deus não é a escada. Deus está em cima da escada. Agora eu quero que cada um tenha uma visão essa noite espiritual de Deus. O bonito não é a escada, o bonito é quem está em cima da escada. É por isso que os crentes vivem olhando para cima. O povo nos chama de fanáticos, mas o negócio é que nós somos olhando para quem está em cima da escada. O povo não sabe quem é, o povo nem vê escada. Nós vimos escada e quem está por cima da escada e quem nos vai subir por essa escada. Pois bem, o Senhor estava em cima da escada. Qual é a lição que nós aprendemos com esta palavra? O Senhor estava em cima. A grande lição é esta: nosso Deus, igreja, nunca esteve por baixo. Nosso Deus sempre esteve, está e estará em cima. Há 3 palavras bíblicas, 3 expressões bíblicas que falam da posição de Deus. Primeira, em cima. A igreja repita, por favor. Primeira. Segunda, por cima. Segunda. E terceira, acima. Nunca Deus está por baixo. E quem está com Deus está por onde? Por cima. Deixe de andar por baixo. Se junte a Deus e fique por cima. Aleluia! Se junte a Deus e fique por cima. Não é Ele que vai descer, é você que vai subir. Nossa, que não tem nem a levar para em casa. É escada, irmãos. Mas eu não tenho força lá no plano dos anjos. Diga, anjo, nem que seja pelo meu cabelo, me puxa, anjo. Aqui, essa noite, algum irmão que já teve experiência de um arrebatamento de sentidos, de um êxtase espiritual, de uma visão de Deus em torno do céu, ou de qualquer coisa assim, alguém as 2 mãos, eu vejo as mãos, muito obrigado. Sabe o que foi isso? Tiraram que o anjo disse, vem cá comigo de graça. E sabe no corpo, ou no espírito, às vezes a gente nem sabe como foi, mas os anjos levaram, foi a escada do Senhor, e o Senhor estava em cima dela. Versículo de número 16. Deveria tempo para estudar todo esse texto. Acordado, pois, Jacó do seu sono disse: na verdade o Senhor está neste lugar, e eu não o sabia. Nós vamos agora discutir uma pequenina questão de gramática, de língua portuguesa. Onde é que está o fim da escada, o fim superior, aquele lugar superior? Do céu. Quem é que estava em cima dela? Deus. O que Jacó diz? Na verdade o Senhor está neste. Você estava falando do alto da escada? Não. Estava falando do céu? De onde Jacó estava falando? De baixo. E Deus também está embaixo. No lugar onde está a escada está Deus. Não é isso que Deus queria ensinar a Jacó. Deus, o Pai, ele está em cima da escada. Mas antes que estiver a pé da escada, Deus também está. Por quê? Porque o topo da escada fala do Pai. O meio da escada fala do Filho. O pé da escada é o Espírito Santo que está em nosso coração. Na verdade, Deus está neste lugar que eu não sabia. Talvez ele pensou, eu estava me sentindo cobra. Eu estava me sentindo, meu Deus, me pegou, Deus, alguém de cobra. Tu é que estás aqui. As cobras não ficam onde Deus está. E se onde Deus não fica, onde as cobras estão. Então diz a Bíblia, acordado o pai do seu sono, disse, na verdade o Senhor está neste lugar, e eu não o sabia. E temeu e disse, quão terrível é este lugar! Ouçam agora o que o Espírito Santo revelou para Jacó, e nós vamos aprender uma coisa boa esta noite. Vamos dizer juntos o que disse Jacó.
Quão terrível este lugar. Continuemos. Este não é outro lugar, senão a casa de Deus. E esta é a porta dos céus. Deus revelou duas lições a Jacó e nós vamos receber essa lição hoje. Casa de Deus. Porta dos. Primeiro. Todo mundo falando, por favor. Primeiro. Segundo. Primeiro. Segundo. Quem é que vem primeiro? É a porta dos céus ou a casa de Deus? Aqui tem sido um grande engano que nós temos cometido. Nós queremos primeiro a porta dos céus e depois a casa de Deus. Não, Senhor. Primeiro a casa de Deus e depois a porta dos céus. Essa foi a grande mensagem que Deus ensinou a Jacó. Agora nós vamos ficar aqui por uns 5 minutinhos, porque depois nós vamos ao ponto mais importante dessa história. Nós não chegamos ao mais importante. O mais importante é falar aqui um pouco. Nós vamos chegar a um ponto muito importante. Olha aqui. Deus ensinou naquele sonho 2 coisas importantes. E nós vamos mandar essa noite. Por um lado, eu acho que essa igreja talvez não precisasse de ensino. Mas, por outro lado, eu entendo que é bom. E se não fosse bom, o Senhor não me queria dar essa palavra esta noite. Quais são as 2 coisas mais importantes na vida de um crente? Não é dinheiro. Vocês me digam sim ou não. Não é dinheiro. Casamento e viagens. Prazer e relax. Rádio e TV. Escola e comida. Então, quais são as 2 coisas mais importantes na vida de um crente? Eu falei de coisas tão importantes da vida. Quais são as 2 coisas mais importantes na vida de um crente? Primeiro, Deus ensinou isso a Jacó nesse sonho. Repare o que ele disse no versículo 16. Na verdade, o Senhor está neste lugar e eu não sabia. Até o versículo 16, Jacó confessou sua ignorância. Depois, temeu. Todos nós sabemos que o temor de Deus é o princípio da sabedoria. Está entendendo o raciocínio? No versículo 16, ele é um ignorante. No princípio do 17, ele teme. Temendo, recebe sabedoria. Ele começou a falar as revelações de Deus. Primeira, quão terrível é este lugar. Segundo, este não é outro lugar. Terceiro, senão a casa de Deus. Quarto, esta é a porta do céu. O que é que eu entendo aqui? Que os 2 lugares mais importantes para um crente são, primeiro, a casa de Deus. Segundo, a porta dos céus. Irmão Hélio Sena, de que adianta para um homem viver 40 anos como crente na casa de Deus e quando morrer, não aceitar a porta dos céus? Adianta? Não adianta. As 2 coisas mais importantes para um crente são: hoje, a casa de Deus; amanhã, a porta dos céus. O que é que nós estamos fazendo hoje aqui? Adorando a Deus na sua casa, para amanhã entrar na sua porta. Todos podem glorificar o amado dos nossos olhos. Agora que muita gente eu vou servir a Deus a minha moda. Não, querido. Não faça isso não. Não, Deus é muito bom, essa fora de igreja não precisa. Para que reunir todo dia? Não se acerta com a porta dos céus se primeiro não se acertar com a casa de Deus. A casa de Deus não é um campo bonito, porque Jacó estava no campo. A casa de Deus é um lugar onde está a escada. A escada é o Evangelho. A casa de Deus é o lugar onde se prega o Evangelho perfeito. Aleluia! Que linda história essa de Jacó. Quantos amam a Deus pela sua palavra? Quais são as suas coisas mais importantes para a sua vida? Primeiro, segundo, qual será a coisa mais importante na sua vida amanhã? Amanhã. E hoje.
Quem entra na casa de Deus vai para quem chegou na porta dos céus passou pela a coisa mais importante é descobrir a porta dos céus dentro da casa de Deus. A Bíblia diz, por que é que existem igrejas falsas no mundo? O que é uma igreja falsa? É uma casa chamada de Deus, onde não se mostra a porta dos céus. Esta é a igreja verdadeira. A igreja verdadeira é aquela que, como casa de Deus, ela mostra a porta dos céus. Jacó, quando diz, esta é a casa de Deus, ele não estava olhando para cima. Ei, esta! Não, a gramática não pode ser ofendida assim, vilmente. Ele diria aquela é a casa de Deus. Não, este lugar. A casa de Deus é aqui embaixo. A porta dos céus é aqui em cima. Agora o lado de dentro é lá. Mas a porta é aqui. Jesus não deixa ninguém pessoa e disse, eu sou a porta. Ele nunca disse, eu sou a sala. A sala ele não. A porta é. Quando você aceita Jesus, ele traz para a casa de Deus. Por quê? Porque só na casa de Deus você descobre a porta dos céus. Os irmãos que nos visitam nessa noite, com muito temor a Deus, e venho aqui com o Senhor, mas eu lhes digo, eu estou tão agradecido porque os irmãos vieram aqui esta noite. O Senhor pode ver que não há lugar para fazer quase uma centena de pessoas. Porque, irmãos, porque essas pessoas amam a casa de Deus. Quantas pessoas têm sido ofendidas por Deus nesta casa? Por Deus. Quantas pessoas têm sido ofendidas por Deus nesta casa? Nenhuma. Quantas têm sido magoadas por Deus nesta casa? Quantas têm sido feridas pelo Espírito Santo nesta casa? Nenhuma. Então, irmãos, os problemas não são da casa de Deus. Não. Os problemas são dos que frequentam a casa de Deus. A casa de Deus é santíssima. Sempre a casa de Deus. Venha sofrer conosco para poder vencer conosco. Venha chorar conosco para poder cantar conosco. Venha mergulhar conosco para depois voar conosco. Venha depositar aqui o calor das suas lágrimas para depois sentir o refrigério da sua consolação. Não há verdadeira porta dos céus, senão a casa de Deus. E tão lindo isso, mas há um tempo limitado. Vamos para o versículo mais importante da história. Verso 18. Entro neste versículo com grande temor na presença de Deus. Senhor Deus, com profunda intuição e reverência, com que Deus está nos tratando nesta noite e nós estamos tratando. Então, que lindo, irmãos. Então, me dê um pouquinho para eu falar sobre este então. Me dê meia hora para eu falar sobre este então. Tem muita gente que não tem então na sua vida. Tudo está acabado. Amém. Olha, não quero ser mais crente. Amém. Eu acho que está tudo perdido. Momentinho, não tenha conta, tenha vírgula. Então, Deus vai falar. Então, o limite de ligação entre a nossa derrota e a nossa vitória. O limite de ligação entre o nosso fracasso e o nosso sucesso. Vamos dizer que é uma coisa linda. Então, levantou-se Jacó pela manhã de madrugada. Primeira lição que nós aprendemos. São muitas. Não sei quantas vamos escolher. Primeira, é que quando Deus está, nós queremos passar a madrugada com Ele. Eu quero louvar a Deus pelas pessoas desta igreja que oram o Senhor pela madrugada. Eu nem vou pedir que Ele levante sua mão para que não afete o seu galardão.
Aos irmãos e irmãs que oram pela madrugada aqui nesta igreja, e quero pedir em nome de Jesus, não se cansem, não parem, porque são essas orações de madrugada que estão mantendo um avivamento maravilhoso de pé na presença de Deus. Então, número 2, segunda lição, quando Deus lhe aparece, você não fica limitado. Então, você não disse que não tinha mais jeito para você, ele Jacó se levantando. O que eu disse esta noite é apenas isso: Deus, se Jacó se levantou, eu não vou ficar deitado. Se Jacó se levantou, eu não vou ficar caído. E quero pedir a Deus que te ajude esta noite, da mesma maneira que ele ajudou a Jacó. Jacó não podia conversar com Deus sentado? Claro. Jacó não podia conversar com Deus assentado? Podia. Mas Jacó se levantou. Por que Jacó se levantou? Eu sei que o limite falando a diferença era muito pequena de como deveria ser um homem alto. Os judeus em geral são baixos. Jacó, vamos lá admitir um homem de 1,70 m. Isso não é nada diante de um estado. Mas quero que irmãos guardem outra coisa interessante. São os pequenos progressos da vida que nos fazem crescer diante de Deus. Pequenos progressos. As pessoas estão esperando que vai acontecer um trovão tão grande que vão manter outros dias santificados, glorificados. Não, irmão. Não, ninguém cresce assim. Qual é a mãe que tem um filho que à noite tinha 1 metro e no outro dia tinha 1,40 m? Algum caso aqui, irmãos? Viram nos jornais da medicina? Quem foi que cresceu 1 metro num dia? 50 centímetros, 30, 20, 10. Quem foi que viu seu filho crescer? Alguém viu? Não viu. Simplesmente você não viu. Agora aqui uma pessoa vai para longe e diz: menino, isso é do menino? Ai, Jesus, como foi? Cresceu. Como foi que ele cresceu? De pouquinho a pouquinho. Pare com essa história de querer virar profundamente santo, um santarrão, da noite para o dia. Você vai acordar com pensamentos maus, esqueléticos, imoraléticos e torpedéticos. E de manhã, aleluia, não, isso não acontece. Ninguém cresce aos saltos. Você vai crescendo devagarzinho. Você vai crescendo 1 centímetro hoje, outro centímetro amanhã, outros centímetros. Quando eu era menino, eu estava crescendo, aquele que eu estava, eu não fui crescer agora, né? Já passou muito tempo. Mas aquele que eu sempre quando eu juntava no meio gradinho, era olhar assim para baixo, e eu dizia: mas a terra está começando a ficar longe, está crescendo. A primeira coisa que acontece quando nós crescemos é que a terra fica longe. À medida que nós estamos crescendo, o topo da escada está ficando perto. À medida que nós crescemos, no topo da escada está ficando perto. Você cresceu pequeno, mas cresceu. Meu irmão, não fico morto, pastor, mas eu mudei muito pouco. Pastor, faz 2 anos que eu quero me dedicar à oração, pastor, eu não consigo. E como é que uma hora agora? Pastor, eu não orava nada há 2 anos. Eu só algumas vezes por dia. Vem cá, irmão, um abraço. Tem gente que não ora nenhuma, você já ora 2. Amanhã vê se ora 3. Vem crescendo. Agora, como é que eu me cresço? Como é que eu cresço? E levantou-se. Agora os anjos ajudaram muito a Jacó, mas os anjos não levantaram Jacó. Jacó se levantou. Ninguém vai te ajudar a se levantar. Eu por mim, não professor. Não sei, como de tudo. Não olhe por mim, irmão, que eu sou filho magro. Isso não coma. Eu não olho por ninguém que está filho magro. Não, filho. Não olhe por mim, que eu sou cansado. Orar pelo irmão que está cansado. Orar porque está cansado. Vai dormir, você está descansado. Eu não posso eu posso orar. Orar por uma coisa que não depende de mim e nem de Deus. Depende de você. Ora por mim porque assim. Porque você está diminuindo. Eu estou crescendo. Não é porque eu tenho triste. Espírito de Deus, deixa isso claro na vida da tua igreja. Alguém aqui que é bem triste? Porque está crescendo devagar, está crescendo igual os meninos. Não pense que Jesus cresceu rápido, com 2 anos de idade, é o Senhor Jesus. Não, Senhor. Ele ficou com 12 anos no templo, todo mundo se admirou da sua sabedoria. Por quê? Porque tinha o tamanho de uma criança de 12 anos, para crescer devagar.
o menino começou a crescer, estava olhando para o filho da irmã Joana ali, dizendo, ele está crescendo, está ficando grande, mas a irmã não está esperando para amanhã, que não seja de seu tamanho, está? Não, a irmã não tem isso. Não, é devagarzinho. Agora, o segredo de que nós temos saúde qual é? É que nós não paramos de crescer. Quando a gente para de crescer, fica adulto, não fica aqui com nós. Mas você está começando a morrer. O Deus, dá-nos a lição de Jacó para a nossa vida. Então levantou-se Jacó, pela manhã, de madrugada. Então tomar agora esse palavra de manhã e usá-la no sentido alegórico. É a melhor hora de você se levantar. Eu não estou falando, eu já falei muito, né? Segurando de levantar aí e tudo ficar exaustido, né? Estou falando de segurando do povo se levantar, né? Mas, eu quero dizer, espiritualmente falando, simbolicamente falando, qual é a hora de você levantar? De pela manhã, de madrugada. Quer que seu filho seja o bom crente? Ah, pastor, eu quero. Olha. A graça do Senhor, meu filho vai ser um crente daqui. Meu filho vai ser um crente de primeira, pastor. Então, todo mundo trata disso. Já fiz um propósito, já comigo com minha esposa. Porque com 12 anos, quem que aprender a orar? Com quantos anos? 12, está desviado. Esse não tem mais jeito. Levanta o teu filho pela manhã de madrugada. Se quer que a sua filha, que tem 6 meses de idade, seja uma bailarina entre 20 anos, desde seguintes para ela de bailarina. Agora, se quer que o seu filho seja um crente, ensine a orar desde o momento em que ele sabe falar. Ensine a ficar os amigos, ensine a ser reverente. Sabe por quê? Porque a Bíblia recomenda Provérbios 22 e 6. Instrui ao adolescente. Eu me enganei. Desculpe, eu não posso me enganar. Instrui ao jovem no caminho. Menino, será? Instrui ao menino, à criança. Aprenda um pouquinho de hebraico, um pouquinho. E veja o que quer dizer essa palavra menino ou criança. É um menino no estado de dependência. É um menino no estado de dependência. É um menino que não faz as coisas por si mesmo. Instrui ao menino no caminho que deve andar. No teu meninozinho, no jeitinho de crente logo, viu? Vai logo para o caminho do caminho. Por quê? Porque Jacó se levantou pela manhã de madrugada. E tomou a pedra. Aqui eu lhes disse que de manhã chegou. E tomou a pedra que tinha posto por sua cabeceira e a pôs por coluna e derramou azeite em cima dela. Sabe por que Deus não desprezou Jacó? E Jacó não merecia. Não foi que Deus, irmão, o mestre me falando, merecia. Não me que enganou o pai. Ele quer as coisas todas. Chega ali e Deus não vai dar um sonho bonito. Meu irmão e minha irmã, você nunca conhece as pessoas na sua realidade. Você está vendo, irmão, aí fraquinho, todo fraquinho. Ah, você não sabe o que tem por trás. E você tem aquele outro que tem muita fantasia, que tem muita fachada, você também não sabe. Sabe por que foi que Deus não abandonou Jacó? Se os irmãos guardarem esta lição, isso bastará. Por que foi que Deus não abandonou Jacó? Porque Jacó fez aquela viagem carregando um pouco de azeite. Jacó queria quebrar a tua fé. Deus, estou fraco. Eu não presto, Deus. Estou acabado. O teu coração, você quase desmaiando assim de medo do bisou. Você já pediu perdão, já, meu Deus, me perdoou. Ai, Jesus, o que faço no futuro? Eu não tenho futuro, estou arrasado. Eu já disse, já começou a aparecer, apareceu. E por que isso apareceu? Porque eles fizeram a grande salva. Eu não sei, eu só sei uma coisa. Quando a minha mãe falou comigo para ir embora, eu fui juntar as coisas, eu não podia juntar muita coisa, como dizem os vários filhos do Pará e do Maranhão. Eu juntei o meu matulão.
eu juntei o meu albergue, juntei aquilo, né? E pus um chinelozinho aqui, pus um chinelo, pus 2 camisas, para não ficar muito pesado. Eu não sei o que me deu na cabeça. Eu pedi esse negócio de Deus que eu trouxe também. Ó, tua salvação, esse adulto na tua bagagem. E quero esta noite louvar a Deus pelos homens e mulheres que carregam azeite na sua vida. Havia uma mulher, Bíblia fala no livro dos Reis, uma mulher que ia morrer de fome. Estava condenado a morrer de fome. O profeta chegou na casa dela e disse: o que é que tem na tua casa? Nada, nada mesmo nada. O último que tem, um pouquinho de azeite, vai estar se acabando. A mulher morreu de fome, a viúva morreu de fome, o filho morreu de fome, o profeta morreu de fome. Ela ficou fazendo aquilo aos seus irmãos. Não, porque irmãos, porque havia um pouco de azeite na sua casa. A vida com seu esposo está ruim, está acostumado. Tem um pouquinho de azeite, ainda tem azeite na pedra. Seus filhos não te obedecem, pastor. Está triste, pastor, não me ouve. Eu não sei o que foi isso. Ai, meu Deus do céu. Acabou se tudo para mim. Tem azeite em casa. Não é, pastor, eu tenho um pouquinho. E na hora de madrugada, passa azeite na pedra. Como Deus poderia abandonar no meio do campo. Como Deus poderia deixar sozinho na noite escura um homem que tinha azeite na sua bagagem. Como Deus poderia virar os seus olhos para o homem que tinha azeite. Ele não prestava, mas o azeite é o símbolo do Espírito Santo. Você poderia falar de tantos homens que pecaram, que cometeram erros, que fizeram cultura, que como é que Deus não estava vendo isso? Não se mete na vida dos outros, irmãos. Quando Deus olhou para aquela desgraça toda, Deus se compadeceu porque havia azeite em casa. Os senhores ouviram falar do pecado de Davi? É uma miséria. Aquilo engalhou tudo, irmão. Uma desgraça, adultério, homicídio. Pô, aquilo é incrível. Aquilo era para chegar em Davi. 1, 2, 3, desaparece. E tudo sei que Deus nunca tirou o subir do mato. Porque quando Deus olhou para Davi, chorando ali, dizendo: Deus, dá-me de novo a alegria do teu Espírito Santo. Deus viu ainda a sombra do azeite que Samuel derramou na cabeça dele. Alguns anos atrás, disse: não. Não critique seus irmãos fracos. Enquanto houver azeite, há esperança. E Deus vai nos socorrer. E Deus vai se compadecer de nós. E nós vamos nos levantar. E nós vamos ter vitória. Nós não podemos perder essa batalha. Oh, e vejo Jacó esta noite de uma maneira tão especial, Deus. Eu não mereço os teus anjos aqui. Eu não mereço ver essa escada. Eu não mereço estar na tua casa. Eu não mereço a porta do céu. Deus, o que é isso? Deus, o que foi? Jacó, o meu coração não pode se ausentar de um homem que tem azeite na sua mão.